Operação Primavera da Juventude. Alvos: líderes palestinos em Beirute. Posição: responsáveis pelo Setembro Negro. Data: 10 de abril de 1973. Desde que a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, dera carta branca à Operação Ira de Deus, no mês de setembro de 1972, os Esquadrão da Metzada já tinham executado mais de uma dezena de membros do grupo terrorista Setembro Negro por toda a Europa. Contudo, a Mike Harari, o chefe da Metzada, restou um sabor amargo por ter sido possível atingir apenas membros da pequena ou média importância dentro da rede terrorista. Para os assassinos de Israel, apareciam 3 novos nomes na lista, autorizada por Golda Meir e palestinos a executar. O primeiro era Mohammed Youssef al-Najjar, conhecido como Abu Youssef, e o número 3 Dalfat, depois de Yasser Arafat e Abu Iyad. Najjar era o chefe de operações e de inteligência de Al-Fat para ataques terroristas no estrangeiro. Figura do alto comando do Setembro Negro, e é um dos idealizadores do ataque de Munique. O segundo era Kamal Adwan, chefe de operações da OLP e de células terroristas em Gaza e na Cisjordânia. E o terceiro era Kamal Nasser, porta-voz oficial da OLP, e com alta posição dentro do Setembro Negro. Os 3 viviam em casas fortificadas na cidade de Beirute. O governo israelense autorizara Zivi Zamir e Mike Harari a eliminar os líderes da OLP, como fizeram com seus ativistas executados em Roma, Paris e Nicósia. Quando decidiram quais seriam os 3 novos alvos e sua localização, Harari afirmou que, para o cumprimento da missão, seria necessária uma força combinada de comandos do exército e de alguns Esquadrão da Metzada. Durante algumas semanas, as equipes da Operação Ira de Deus se converteriam em autênticos soldados no que se chamaria Operação Primavera da Juventude. Embora os assassinatos devessem ser executados por agentes do Mossad, os comandos da unidade Sayeret Matkal seriam os dirigentes da operação. Em fevereiro de 1973, o comandante desse esquadrão era o tenente-coronel Edu Barak, o mesmo que, 26 anos depois, se tornaria primeiro-ministro de Israel. Barak tinha sido convocado para uma reunião secreta em Kiryat, o quartel-general do exército das FDI em Tel Aviv. Ao entrar na grande sala de mapas, Barak e os segundos no comando, Muki Betze e Yoni Netanyahu, encontraram-se com outros assistentes importantes. Ao redor da mesa estava Moshe Dayan, ministro da Defesa, Aaron Yariv, conselheiro de Golda Meir para assuntos de contra-terrorismo, Haim Bar-Lev, ex-chefe de Estado-Maior, Davi Elazar, chefe de Estado-Maior, Coronel Shaul Ziv, comandante do Comando da Marinha, Zvi Zamir, minha mulher do Mossad, e Mike Harari, líder da Metzada na Operação Ira de Deus. Yariv atirou 3 volumosas pastas na direção de onde estavam Barak, Betze e Netanyahu. O comandante da unidade leu os nomes que apareciam nas capas: Abu Youssef, Kamal Adwan e Kamal Nasser. Os 3 militares reconheceram rostos e nomes. Os palestinos estavam envolvidos não só nas operações terroristas do Setembro Negro, mas também em suas decisões. Elazar observara sobre a mesa 2 grandes planos de edifícios situados em pleno coração de Beirute. O chefe do Estado-Maior pediu a Barak que se aproximasse. Nos planos podiam-se ver as plantas, os perfis dos edifícios e anotações escritas à mão pelos Katz do Mossad. Num dos edifícios, situado na rua Jartum, encontrava-se o quartel-general da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, FDLP, de Naif Hawatmi. Em outro, localizado na esquina da rua Verdun, no bairro exclusivo de Hamlat al-Bida, muito perto da rua Hama, principal artéria comercial da capital libanesa, residiam no segundo andar Kamal Adwan e no terceiro Kamal Nasser.
No edifício situado à frente, na mesma rua, no sexto andar, vivia Abu Youssef. A unidade será responsável por ajudar os Quidom de Harari a entrar em Beirute, executar os 3 alvos e voltar sãos e salvos a Israel, disse Davi Elazar. Os Qassam do Mossad tinham toda a informação necessária para realizar a operação: plantas dos edifícios, retratos dos alvos, segurança e número de guarda-costas de cada um deles, fotografias das ruas de diferentes ângulos, números das placas e modelos dos veículos em que se movimentavam e coisas do gênero. Os comandos dessa área aritmatical tinham pleno conhecimento da situação das praias em que desembarcariam seus homens, dos postos policiais de Beirute e dos quartéis das diversas facções que controlavam a capital do Líbano. Barak não queria que, em plena luta, chegassem ao local guerrilheiros de alguma facção palestina e os encurralassem. Isso implicaria a morte certa para ele, seus comandos e os agentes do Mossad. O chefe da unidade decidiu que a incursão não seria realizada com helicópteros, mas com potentes botes infláveis vindos de uma base naval ao norte de Israel. Dias antes, Barak Betz entraria em Beirute fazendo-se passar por turistas. Netanyahu se encarregaria de coordenar o desembarque dos comandos e de proteger os Quidom, que deveriam realizar as execuções dos alvos da OLP. Ao sair do quartel-general do exército israelense, os 3 militares entraram nos veículos e se dirigiram em completo silêncio ao quartel da Sayeret Matkal. À primeira hora da manhã seguinte, Muk Betzer, como líder da primeira companhia, reuniu seus comandos e lhe deu informações sobre a missão cuja incumbência o governo de Golda Meir acabava de lhe passar. Fomos notificados de que o governo decidiu atingir e executar cada um dos efetivos ou comandantes que tiveram alguma ligação com o que aconteceu em Munique, disse Betzer. Sei o que se sente sendo israelense e muito mais quando se é soldado. A partir de agora, nossa unidade conduzirá uma guerra total contra cada uma das organizações terroristas que antes nos atacaram. Muk Betzer nascera na cidade de Nahalal, no vale de Jezreel, e crescera no seio de uma cooperativa agrícola fundada pelos avós. Em 1964, juntara-se ao exército israelense, tornando-se um dos melhores comandos da unidade. Era um dos mais contundentes defensores do assassinato dos responsáveis pela morte dos 11 atletas na Alemanha. Seria o próprio Betzer quem batizaria a operação conjunta da Sayeret Matkal e da Metzada com o nome Primavera da Juventude. Sob as ordens dos velhos Betzer e Netanyahu, os comandos e os Quidom treinaram arduamente durante 2 semanas. Na base do comando da Marinha, levantaram-se estruturas semelhantes à dos 2 edifícios de Beirute que abrigavam os 3 alvos. A força combinada devia ter claro que a missão teria êxito se seguisse as diretrizes à risca: entrada nos edifícios, neutralização rápida da resistência, chegada ao alvo assinalado e saída rápida para entrar nos veículos, chegar à praia pelas rotas de acesso estabelecidas a fim de entrar nos botes e então regressar às águas territoriais israelenses. 5 equipes, cada uma formada por 4 homens, foram designadas para assassinar um dos alvos. A equipe Aviva, sob as ordens do tenente-coronel Adu Barak, um comando Zikdon da Metzada, sob as ordens dos majores Yoni Netanyahu e Muk Betzer, se encarregariam do assassinato de Abu Youssef, Kamal Adwan e Kamal Nasser. Aguila, sob as ordens do tenente-coronel Amon Shak, trataria da destruição do complexo da FDLP. A Rua Jardim. A Varda, sob as ordens do coronel Charles Ivy, dos comandos navais do quartel-general da Al-Fat. Atzila, sob as ordens do coronel Schummel Prisberger, da destruição do depósito de munições de Al-Fat, no porto a norte de Beirute. E a Yehudit, sob as ordens do tenente-coronel Amos Yaron, de outro depósito de munições de Al-Fat, a norte do porto de Sidon.
A Betsy, junto ao outro comando e do esquadrão, foi confiada a tarefa, dentro da equipe viva, de executar Abu Youssef, o terceiro homem mais importante de Al-Fat. Este andava sempre fortemente protegido pelos homens da Força 17, a guarda pretoriana da OLP, e isso era um inconveniente para os israelenses. O que já era evidente é que a Operação Primavera da Juventude teria repercussões internacionais e regionais, entre elas sanções de Washington e das Nações Unidas. Mas um golpe de sorte para o governo de Golda Meir ajudaria a suavizar essa reação. Na tarde de 1º de março de 1973, um comando do Setembro Negro atacou a embaixada da Arábia Saudita em Jartum. Nesse momento, celebrava-se uma festa em honra de George Moore, o segundo no comando da missão norte-americana no Sudão. Para os terroristas do Setembro Negro, os saudistas eram colaboradores próximos dos norte-americanos e, portanto, contra os interesses da causa palestina na região. Alguns dos convidados conseguiram escapar pelos jardins da residência quando viram chegar vários homens armados com granadas nas mãos. Outros, pelo contrário, não tiveram tanta sorte. Entre o grupo de reféns que ficaram cercados dentro da embaixada encontravam-se Cleo Noel, o embaixador norte-americano no Sudão, George Moore, seu segundo homem no comando, Bill Eide, conselheiro político da embaixada belga, e os conselheiros políticos das embaixadas da Arábia Saudita e da Jordânia. Os integrantes do grupo de assalto exigiam a libertação de uma dúzia de terroristas alemães e palestinos, principalmente do Setembro Negro, que estavam confinados em prisões europeias e israelenses. Golda Meir já tinha se mostrado contrário a negociar com eles na ocasião da crise de Munique. Agora era o presidente Richard Nixon que se negava a negociar com os terroristas na crise de Jartum. Enquanto o presidente egípcio Anwar el-Sadat tentava encontrar uma solução para a crise, os terroristas separaram o embaixador Noel Moore e o belga Gil Eide do grupo de reféns. Numa sala contígua, obrigaram-nos a se colocarem de joelhos e um membro do comando os executou, com um tiro na nuca. Enquanto nos Estados Unidos celebravam-se os funerais oficiais do embaixador Noel e George Moore, a administração Nixon fez chegar a Golda Meir a notícia de que seu país fecharia os olhos diante de uma operação de vingança contra a OLP no Setembro Negro, o que resultou no sinal verde da Operação Primavera da Juventude. Em 1º de abril de 1973, um turista belga de 35 anos chamado Gilbert Rimbaud alugou um quarto no Hotel Sands de Beirute para descansar alguns dias. O mesmo alegou o turista alemão Dieter Altnöder. O primeiro pertencia a Sared Matkal, o segundo era um quidum da Metsada. Em 6 de abril, o Hotel Sands recebeu 3 novos turistas, 2 ingleses e um belga, Andrew Wycliffe, George Elder e Charles Bussard. Os Katz alugaram quartos em outros hotéis, com escadas de emergência nos fundos, algo muito útil se tivessem que fugir rapidamente. Também alugavam 6 veículos com os quais realizariam a operação e que abandonariam na praia antes da evacuação. A frota era composta por um Renault 16, 3 biques modelo Skylark branco, um Plymouth e um furgão. Outro turista com passaporte britânico, Andrew Messi, reservou o quarto no Hotel Atlântico. Estava previsto que a operação fosse realizada durante a noite, para não levantar suspeitas nos funcionários dos hotéis. Um dos quidom que viajava com passaporte britânico comentou em voz alta durante o café da manhã que um de seus maiores passatempos era a pesca submarina noturna. Outros agentes do Mossad, especialistas em fugas rápidas, dedicaram-se ao volante dos carros alugados a traçar rotas de fuga de todos os membros do comando que executariam os 3 líderes da OLP. As equipes de Edu Barak e Mike Harari estavam prontas para o ataque. Na manhã do dia 9 de abril, 9 lanchas armadas com mísseis e 2 barcos da borda da patrulha naval
já entravam preparados no cais da base de Haifa. Poucas horas depois, os radares e os meios de comunicação militares de Israel foram cortados. Por volta das 21 horas, os homens do Comando Aviva avistaram o contorno dos edifícios de Beirute. E um barco Zodiac Barak transmitiu por rádio a Davi Elazar: "Chegamos." Logo a seguir, a comunicação foi cortada. A Operação Primavera da Juventude começara, e como se tratasse de uma grande orquestra de música, todos os músicos deviam alcançar rigorosamente o mesmo ritmo. Se algum deles cometesse um erro, o concerto poderia se tornar um verdadeiro desastre. Os primeiros a entrar em ação foram os comandos de Barak e os Esquadrão de Harar. Passados alguns segundos da meia-noite, as equipes restantes começaram a desembarcar e a se aproximar dos veículos alugados pelos Quds do Mossad. 3 deles, avançando pela estrada, entraram na rua Verdun, perto do consulado iraquiano. Os comandos e os Esquadrão da Mossad começaram a carregar as beretas automáticas de calibre 22 em suas submetralhadoras Uzi de 9 mm. Os executores israelenses tinham silenciadores em todas as armas. Os primeiros membros dos comandos estavam preparados para atacar o primeiro edifício. O do Barak, vestido de mulher, com uma peruca loira, abraçava com ternura na rua um homem disfarçado de árabe, o Major Mouk Betzer. Quando uma patrulha da Guarda Nacional Libanesa passou, o casal fingiu se beijar, afastando o perigo. Os 2 soldados entraram no edifício. Encontraram 2 guerrilheiros palestinos sentados em cadeiras com os fuzis de assalto sem montar, entre os joelhos. Quando Barak e Betzer dispararam na cabeça de ambos, os 2 viram um jogo de futebol na televisão. Logo a seguir, Barak deu sinal ao restante da equipe que esperava na rua. "Boa sorte", disse o militar aos seus comandos e Esquadrão, que já subia as escadas rumo aos andares superiores. À medida que Betzer, Dani e Zivka subiam ao 6º andar, seguidos por Barak, os guarda-costas de Abu Yusef iam caindo mortos com os disparos. Ao chegar ao andar onde se encontrava o apartamento do líder da OLP, Mouk Betzer abaixou-se, colocou o explosivo nas dobradiças da pesada porta e a fez explodir. Antes mesmo que caísse, Dani e Zivka já saltavam para dentro do luxuoso apartamento de 5 quartos. Como se conhecessem a residência, ambos os agentes do Guidon correram à parte norte. Ao chegar ao quarto principal, Abu Yusef tentava alcançar a K-47, que tinha debaixo da cama. Sua esposa Marra o protegeu com o próprio corpo. O primeiro Guidon já estava de pé diante dele. Sem dizer uma palavra sequer, acionou o gatilho da sua Uzi e de seu cano saíram 20 disparos pelo silenciador. O primeiro alvo estava morto. Ao sair, o israelense percebeu que alguém o seguia pelo longo corredor. Ao virar-se, viu atrás de si a esposa de Yosef com algo na mão. Em questão de segundos, o Guidon levantou sua arma e, gritando em árabe, ordenou que a mulher se atirasse ao chão. Esta continuou a avançar em direção ao Quds do Mossad, brandindo uma pistola na mão direita. O agente voltou a ordenar que ela se atirasse ao chão, mas a mulher preparou-se para disparar. O Quds agachou-se e instintivamente abriu fogo, matando-a no ato. Barak e Mouk Betzer cobriam saída caso chegasse algum guarda-costas atrasado. Enquanto isso, Zika dirigiu-se ao escritório de Yosef para pôr um saco preto todos os documentos que conseguisse unir em questão de segundos. Pastas, cartas, fotografias, tudo foi confiscado pelo Mossad. Em outro edifício, situado à frente, aconteceu simultaneamente ação parecida. As equipes israelenses, formadas por comandos do exército e por alguns Esquadrão da Mossad, subiam às pressas pelas escadas, eliminando qualquer indício de resistência. Ao chegar ao 2º andar, os israelenses arrombaram a porta e entraram sem resistência. Um silêncio abateu-se sobre eles. Os assassinos do Guidon percorreram quarto a quarto, sem encontrar o mínimo rastro de Gamal Adwan. O comandante da Sered Matkal pensou que teria que regressar a Israel sem ter cumprido sua missão. Mas um pequeno ruído atraiu sua atenção. Dirigindo-se a um quarto no fundo, os agentes do Mossad descobriram alguém se escondia atrás de uma cortina.
era Kamal Adwan, chefe de operações do LP, e de células terroristas em Gaza e Cisjordânia. Um Kidon desarmou Kamal. Não tinha ainda sequer destravado a K-47 que tinha em mãos. Obrigaram-no a se ajoelhar, e o agente do Mossad disparou-lhe na cabeça e na nuca. Sua mulher e 3 filhos foram obrigados a permanecer em silêncio num quarto contíguo. O segundo alvo estava morto. Kamal Nassar, o porta-voz oficial do LP, estava sentado no escritório, preparando um comunicado para o dia seguinte. Um som semelhante a um baque seco chamou sua atenção. No momento em que se preparava para tirar os óculos e se levantar, um homem vestido com roupas árabes apareceu à sua frente. Segundos depois, o recém-chegado, empunhando uma bereta, disparou. A primeira bala acertou o crânio daquele que brindara com o champanhe ao saber sobre o ataque à Vila Olímpica de Munique. Com o palestino já no chão, o agente da mediçada colocou o cano da arma na boca do homem e disparou 2 vezes. O terceiro alvo estava morto. Os israelenses queriam encontrar Abu Yad ou Hassan Salamé, porém, afortunadamente para eles, tinham decidido dormir naquela noite em outro lugar, na zona norte de Beirute. Isso lhes prolongaria a vida, pelo menos por mais alguns anos. Minha casa estava a menos de 500 metros da casa de Abu Yusef, declararia pouco depois ali Hassan Salamé, líder do Setembro Negro. Os assassinos israelenses não vieram à minha casa por uma simples razão: estava protegida por 14 homens. Enquanto as equipes de executores desciam as escadas, Edu Barak falava pelo rádio, solicitando roda de fogo. Ao sair do edifício, os israelenses depararam com uma Land Rover da Guarda Nacional Libanesa. Um atirador de elite da Saré de Mascal, que cobria a primeira equipe, deu um primeiro disparo do terraço próximo. A bala atravessou a garganta de um dos guardas. Outro disparo matou o segundo. Um terceiro disparo atravessou o ombro esquerdo do motorista da Land Rover, que tentava se proteger enquanto pedia reforços pelo rádio. O quarto tiro o atingiu na cabeça. Sem resistência, a equipe, liderada por Barak, conseguiu entrar num dos carros alugados e se dirigiu a Dove Beach, onde os barcos já começavam a recolher as equipes dos comandos e da Metsada. Mas as 4 equipes encarregadas de explodir o quartel-general da FDLP enfrentavam dificuldades. A Vida Shaw e Hagai Mayan, ambos disfarçados de hippies, tinham se entrincheirado num local situado à frente do edifício da FDLP. Os israelenses estavam em clara desvantagem, visto que os guerrilheiros palestinos disparavam de posições mais altas. À medida que os israelenses defendiam com armas leves, os palestinos atingiam com granadas antitanque. Shor caiu morto, enquanto Mayan ficou gravemente ferido. A batalha na rua Jartum estava sendo muito dura para os israelenses. Outro comando israelense, Eagle Pressler, tombou ferido numa perna quando tentava resgatar um Kidon que ficaria estirado na calçada com 2 tiros nas pernas. Presley pediu ajuda por rádio aos homens que já se concentravam na praia para serem evacuados. Os reforços chegaram pela parte norte do edifício, através de uma rua paralela. Os comandos passaram a instalar os 100 quilos de explosivos nos pilares do quartel-general da FDLP, enquanto os guerrilheiros palestinos se concentravam no ataque aos israelenses cercados. Quando acabaram de instalá-los, saltaram a rua às pressas em direção aos sitiados. 2 veículos conseguiram evacuar todos para a praia. Enquanto se distanciavam, os ocupantes de ambos os automóveis, assim como os cidadãos de Beirute, puderam ver a terrível explosão procedente da rua Jartum. Um edifício inteiro tinha voado pelos ares, desaparecendo por completo da paisagem libanesa. Na destruição do quartel-general da FDLP, morreram 30 guerrilheiros palestinos. Os israelenses contaram 2 mortos e 3 feridos, incluindo Presley, que fora transportado de helicóptero até um hospital militar em Israel. À 1h40 do dia 10 de abril, uma força de comandos liderada pelo coronel Zivi atacou o depósito de explosivos situado em Al-Huzai. Foi possível ouvir a explosão a centenas de quilômetros. Foi a última unidade a entrar em ação e a primeira a ser evacuada. O ataque contra o segundo depósito de armas da OLP a norte do porto de Beirute também se encerrou sem incidente. Os comandos sob as ordens do coronel Amon Yaron
conseguiram cumprir seu objetivo em apenas 17 minutos. A Operação Primavera da Juventude, que durou apenas 29 minutos, tornou-se um dos maiores êxitos de toda a história do exército israelense. Foram eles que sentiram a glória depois de serem recebidos em Israel como autênticos heróis. Foram eles que apareceram em coletivas de imprensa diante dos meios de comunicação. Os agentes do Kidon e os caças do Mossad que participaram da operação não tiveram recepções gloriosas, nem banda de música, nem discursos bajuladores, nem medalhas, nem condecorações. Ao chegarem à base militar de Haifa, alguns agentes do Mossad receberam tratamento para ferimentos leves. Outros dormiram durante horas e outros ainda deixaram a instalação no mesmo dia com destino desconhecido. Não receberam sequer um telefonema de agradecimento de Ziv Zamir, uma mulher do Mossad, ou de Mike Harari, chefe da equipe de executores na Operação Ira de Deus. Alvos tão importantes como o próprio líder do Setembro Negro, Ali Hassan Salamé ou Mohamed Boudia, tinham conseguido evitar o longo braço da Metzada, a Justiça de Israel, mas não por muito tempo. No Líbano, a cólera se disseminou durante o funeral dos 3 líderes palestinos. Mais de 250.000 pessoas acompanharam a cerimônia, enquanto o presidente do país, Soliman Frange, confessava a Yasser Arafat que era impossível protegê-los. Façam-no vocês mesmos, disse. Para os comandos que participaram da Operação Primavera da Juventude, aquilo terminara. Era apenas mais uma operação de retaliação. Mas para os agentes do Mossad, que também fizeram parte da missão, ainda restava um longo caminho para eliminar todos os responsáveis pelos assassinatos dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique no ano anterior. A Operação Ira de Deus ainda vigorava por ordem da primeira-ministra Golda Meir, e muitos dos alvos marcados pela famosa Lista dos 35 ainda não tinham sido localizados nem executados.